Os lobos da Alcateia do Norte aprenderam a cronometrar suas caminhadas matinais com perfeição. Não porque apreciam o ar fresco da madrugada ou a forma como a neblina pinta suas terras ancestrais de prata. Não, eles vêm para assistir Alice Andrade fazer sua peregrinação diária de vergonha. Ela mantém os olhos fixos no caminho gasto enquanto anda, contando cada passo como uma oração. 27 até o ipê antigo onde atiraram pedras nela pela primeira vez. 53 até a esquina onde se reúnem para rosnar ameaças. 112 até os portões de ferro que nunca se abrem. Um coro de rosnados se ergue ao seu redor, pontual como um relógio. Como ela ousa mostrar a cara aqui? Vai para casa, traidora. Algo passa zunindo perto de sua orelha, provavelmente lixo, embora tenham evoluído para pedras na semana passada. Alice não se encolhe. Há quase conforto no ódio deles agora, um ritmo familiar em sua crueldade. Além disso, ela merece muito pior do que isso. O caminho da colina se estende à sua frente, serpenteando pelo território que sua família ajudou a destruir. Cada passo desperta sussurros que a seguem como sombras. Olha ela rastejando de volta toda manhã. Como ousa depois do que a alcateia dela fez? Os dedos de Alice se enrolam na bolsa de curandeira ao seu lado. Seu peso a ancora. Lembra por que ela suporta essa provação diária. Alguém precisa de sua ajuda, quer ele queira ou não. A grande propriedade surge à frente, uma fortaleza de sombras contra o céu do amanhecer. Cada janela foi selada, cortinas pesadas fechadas como se quisessem manter afastado mais do que apenas a luz. Ninguém viu o Alfa emergir em meses. Rumores sussurram pela alcateia que algo aconteceu com ele durante a invasão. Algo que o mantém trancado em perpétua escuridão. 2 semanas ela vem até aqui. 2 semanas sendo mandada embora. Mas ainda assim ela vem, porque o que mais pode fazer? Sua vergonha não a deixa partir, e sua culpa não a deixa parar de tentar. Como previsto, o lábio do porteiro se curva quando ela se aproxima. Ela nem precisa mais falar. Ele sabe por que está aqui. Em alguns instantes, o Beta aparece, sua expressão esculpida em pedra. O Alfa Lucas não vai recebê-la hoje, Sra. Andrade. As palavras são familiares, como respirar agora. Ela acena, vira-se, começa sua longa caminhada de volta. Acima dela, as janelas escuras da propriedade parecem observar sua retirada, guardando segredos que ela não consegue nem começar a entender. Atrás dela, um jovem lobo sussurra para sua mãe. Por que ela continua vindo? Porque ela tem que vir, a mãe responde. Os ombros de Alice permanecem retos enquanto ela desce a colina. Cada passo medido e calmo. Deixe-os observar. Deixe-os odiar. Ela voltará amanhã e no dia seguinte e no próximo. Afinal, penitência não foi feita para ser fácil. Como mais ela pode reparar por ter ajudado a destruir tudo que essas pessoas prezam? Lucas, as patrulhas da fronteira leste relatam atividade aumentada de lobos renegados. A voz de Pedro segue em frente, cumprindo diligentemente seu relatório diário. Lucas não se move de sua posição perto da janela, mal contendo o rosnado que cresce em sua garganta. Seu lobo caminha sob sua pele, inquieto e selvagem após meses de confinamento. A besta quer sair, quer correr, caçar, despedaçar algo com dentes e garras, até que a raiva finalmente escoe. Mas isso não é mais uma opção. A tesouraria mostra melhorias. Pedro continua, seu cheiro traindo seu desconforto. Mas não vejo a alcateia seguindo em frente se... Bem, se você vai liderá-la daqui. Qual o ponto, Pedro? Ele rosna. Até sua própria voz soa estranha nos dias de hoje, áspera por falta de uso. Lucas praticamente ouve seu Beta pesando as palavras antes de falar. A curandeira dos Andrade veio de novo esta manhã, ele diz. O rosnado de Lucas finalmente se liberta, ecoando nas paredes de pedra. Só o nome já manda gelo por suas veias, seguido de fúria ardente e familiar. Os Andrade. A alcateia que havia atacado sem aviso ou causa. Que havia colocado seu povo de joelhos. Os que haviam empunhado erva de lobo como lâmina de cirurgião. Precisa e impiedosa.
Ela vem há 2 semanas. Pedro continua cuidadosamente. Nossos curandeiros estão sobrecarregados e a reputação dela é... A reputação dela. A risada de Lucas não tem humor. Como a reputação da alcateia dela por lealdade antes de se voltarem contra nós. A memória surge, inevitável. A invasão, os gritos, a queimação em suas veias enquanto o veneno se espalhava pelo seu sistema. Agora, esse mesmo veneno o deixou preso nessa jaula de escuridão, mantendo uma fachada de força apenas através da reputação. Silvio está morto. Pedro o lembra baixinho. Lucas suspira. Sim, disseram-lhe isso. Mas isso realmente importa agora? O dano está feito. Ele se lembra dele quando criança. Silvio. Quem poderia imaginar que o garoto mimado da alcateia vizinha se tornaria um inimigo tão devastador? Que o menino que se safava apenas com charme de alguma forma ganharia o poder de trazer alcateias inteiras de joelhos? Mas ele teve. De alguma forma, Silvio havia encontrado seu poder, e ele o usou para manipular a alcateia mais forte do território a atacar o povo de Lucas. Porque as habilidades naturais de liderança de Lucas sempre deixaram Silvio louco de ciúmes. Os Andrade alegam que estavam sob o feitiço dele, Pedro diz. Outras alcateias confirmam experiências similares. E você acredita neles? Lucas interrompe. Há um momento de silêncio. Eu acredito que precisamos de ajuda, Alfa. Vem a resposta. A alcateia sofre enquanto você... Enquanto eu os protejo. Lucas adverte. Voz mortalmente baixa. Você prefere que eu mostre a nossos inimigos exatamente o quão vulneráveis nos tornamos? Devo convidá-los a entrar para terminar o que começaram? O silêncio cai, pesado como pedra. Mas se essa curandeira pudesse consertá-lo... Pedro tenta uma última vez. Se ela pudesse devolver seu... Me deixe. Lucas rosna. Um suspiro suave, então passo se afastando. A porta se fecha com um clique final, deixando Lucas sozinho em sua escuridão mais uma vez. Seu lobo uiva contra suas correntes, exigindo violência, liberdade, vingança. Mas vingança requer força que ele não possui mais. Tudo que lhe resta é isolamento, orgulho e fúria bruta o suficiente para mantê-lo respirando. Então, deixe a curandeira dos Andrade vir e desperdiçar seu tempo em seus portões. Ele prefere apodrecer na escuridão do que confiar naquele tipo de gente novamente. Quando Alice tinha 20 anos, ela havia se apaixonado pela luz do sol. Pelo menos é assim que ela se lembra agora. Cachos dourados capturando luz, olhos azuis suaves que faziam seus joelhos fraquejar, um sorriso que parecia brilhar de dentro. Eles se encontravam em cantos escondidos da propriedade de seu pai, onde toques breves de mãos evoluíam para beijos quentes que tinham gosto de eternidade. O nome dele era Silvio, e Alice o havia amado. Toda a sua alcateia o havia amado. Eles não tiveram escolha no assunto, porque, como se revelou, magia negra e distorcida havia transformado todos eles em pequenos fantoches de Silvio. Ele os havia encantado, a todos, para que confiassem nele, admirassem, confiar nele e travassem guerras em seu nome. Agora o feitiço está quebrado e Silvio está morto. E na liberdade, Alice vê através de suas memórias cor-de-rosa. Ela vê a verdade do que ele era e a devastação que deixou em seu rastro. Ela sabe que sua alcateia tem muito pelo que reparar, mas à noite, os sonhos de Alice se torcem e se fundem como aquarelas na chuva. Ela vê o homem que pensou amar, sente o amor que pensou ter, até acordar sufocando. E quando acorda, por um momento, ela não sabe o que é real. As emoções que sentiu realmente foram uma mentira? Ela não havia gostado dos beijos de Silvio? Seu coração havia acelerado, não havia? E sua loba havia ronronado. Toda manhã, ela encara a si mesma no espelho, tentando separar verdade de mentiras. Onde a manipulação de Silvio terminou e sua própria culpa começou. Ela não tem respostas, apenas vergonha,
e uma necessidade interminável de consertar as coisas. Então, quando seu pai havia expressado a necessidade da alcateia de agir no norte, Alice pulou na chance. O alfa deles nem atende minhas ligações, Jensen havia dito 2 semanas atrás. Está chegando num ponto em que não sei se ele está vivo ou planejando nossas mortes. O que você espera? Catarina, a irmã de Alice, havia retrucado. Depois do que Silvio nos fez fazer com eles? Nossos espiões dizem que Lucas Novaes não é visto há meses, Jensen havia continuado. Rumores afirmam que ele ainda está ferido de nosso ataque. Então talvez se oferecêssemos uma curandeira... Eu vou. As palavras haviam deixado a boca de Alice antes que ela pudesse detê-las. Sou uma curandeira. Posso ajudar. Absolutamente não. Os olhos de Catarina brilharam dourados. Você precisa de tempo para se curar. Mas Alice havia visto a esperança nos olhos de seu pai. E Rodrigo, o companheiro de Catarina, havia visto através de seu medo de abandono. Querida, Rodrigo havia dito baixinho, ganhando um olhar de traição de Catarina. Às vezes curar significa deixar velhas sombras para trás. Agora, 2 semanas depois, Alice encara essas sombras tornadas reais. A propriedade do Alfa Lucas erguendo-se contra céus cinza-aço, suas janelas seladas como olhos cegos. O Alfa está lá atrás daquelas paredes? Alguns sussurram que ele está planejando vingança. Outros alegam que ele já está morto, e seu beta apenas mantém a ilusão de sua presença para manter alcateias rivais à distância. Rumores se contradizem. Ele está aleijado. Ele está tramando. Ele enlouqueceu de dor por sua alcateia devastada. A única coisa certa é que ninguém viu Lucas Novaes emergir em meses. Às vezes, na luz pré-aurora, Alice acha que vê movimento na torre mais alta, uma figura alta caminhando de um lado para o outro. Mas isso poderia ser sua imaginação, criando monstros a partir de memórias. Apenas a casa parece conhecer a verdade, e ela mantém seus segredos atrás de janelas com cortinas e portas trancadas, tão silenciosa e misteriosa quanto seu mestre. O telefone do quarto de hotel toca logo após o pôr do sol, seu tom estridente cortando os pensamentos de Alice. Apenas uma pessoa ligaria nesta hora. Como você está de verdade? A voz de Catarina carrega aquela ponta de preocupação que ela desenvolveu desde a morte de Silvio. Alice pensa em pedras unindo perto de sua cabeça, em rosnados e ameaças sussurradas. Bem, ela diz alegremente. Todo mundo é muito acolhedor. Alice. O aviso no tom de Catarina é claro. Sério, Cat, estou bem. Eu mereço. Alice, você não é. Não sou fraca, posso aguentar. Alice pensa. E o Alfa Lucas? Você já conseguiu vê-lo? Não, ele não vai me ver. Mas não sou só eu. Ela se apressa em acrescentar. Ele não vê ninguém. Sempre há uma fila em seus portões. Membros da alcateia implorando por uma audiência, por notícias. O beta lida com tudo. Você não acha... A voz de Catarina cai mais baixo. A erva de lobo que Silvio fez nossos guerreiros usarem. Você não acha que ele está realmente morto? O estômago de Alice revira na menção da erva de lobo. Não acredito que concordamos em usá-la. Que papai ainda a produz. É bárbaro. É o que torna nossa alcateia poderosa. Catarina a lembra gentilmente. É o que atraiu Silvio. As palavras escapam antes que ela possa detê-las. O silêncio se estende entre elas, pesado com memórias compartilhadas, até que Catarina finalmente sussurra boa noite. Agora, horas depois, Alice fica acordada, pensamentos circulando como urubus. O que aconteceu com o Alfa misterioso? Por que ele não vê ninguém? Ele está realmente ferido ou tramando vingança? Uma mão desliza por sua espinha, familiar e indesejada. Pensamentos tão pesados para uma ômega tão fraquinha. Alice aperta os olhos. Cala a boca. Mas você sabe que estou certo. A voz de Silvio carrega aquela zombaria melada que ela já confundiu com afeição. Você não é como a Catarina. Você é a mais fraca de todas. Cala a boca. Ah, mas você me amava. Não amava, Alice?
Sua risada se enrola ao redor dela como veneno. Você realmente, verdadeiramente me amava. Alice se senta de supetão, coração trovejando. O quarto está vazio. Claro, Silvio está morto. Mas seu fantasma persiste em sua mente, em suas memórias, em cada sombra que a faz duvidar de si mesma. Ela não consegue dormir. Não com a voz dele ecoando em sua cabeça. Não com tantas perguntas sem resposta. Lágrimas ardem nos olhos de Alice, e de repente ela está furiosa consigo mesma. Que direito ela tem de chorar? Catarina sofreu por anos conhecendo a verdade sobre Silvio, enquanto todos a chamavam de paranoica. Enquanto isso, Alice viveu na ignorância abençoada, envolta no conforto de seu feitiço. Sua irmã suportou dor verdadeira, isolamento real. Se Catarina estivesse aqui, ela não estaria se escondendo num quarto de hotel sentindo pena de si mesma. Ela já teria encontrado uma maneira de ajudar essa alcateia. Antes que possa se questionar, Alice veste roupas e escapa para a noite. A propriedade surge contra céus salpicados de estrelas, mais fortaleza do que lar. Nenhuma multidão se reúne a esta hora. Nenhum rosto zombeteiro para desviar, apenas sombras e silêncio. Ela circula pela mata atrás da propriedade, coração trovejando enquanto estuda os padrões de guarda. Ali, a janela que ela notou sempre fica aberta, como se a própria casa estivesse ofegante por ar. Quando o guarda vira, ela escala a parede com dedos trêmulos, amaldiçoando a si mesma por quebrar todo o protocolo diplomático imaginável. Mas ela está desesperada, pronta para implorar a este alfa para deixá-la curá-lo, ou seu povo, deixá-la tentar, se ele está realmente tão ferido quanto os rumores alegam. A casa parece diferente à noite, oca e assombrada. Alice segue seus instintos, lembrando-se de onde Pedro sempre olha quando as pessoas perguntam por seu alfa. O cômodo mais alto na torre mais alta, como algo de um conto de fadas que deu errado. Só quando ela abre a porta, mergulhando na escuridão absoluta, ela percebe o quão monumentalmente estúpido isso é. Uma onda de puro cheiro alfa a atinge, masculino e poderoso, e a realidade desaba. Ela acabou de invadir os aposentos privados de um alfa rival à noite, enquanto ele provavelmente está dormindo. Caramba, se ele não a matar à vista, será um milagre. Quem está aí? A voz emerge das sombras, profunda, rouca, carregando promessa mortal. A luz da lua filtra através de cortinas pesadas, revelando uma figura maciça sentada perto da janela. Mesmo na sombra, sua presença preenche o cômodo como nuvens de tempestade antes do relâmpago. Ombros largos, mandíbula afiada, o tipo de poder bruto que deveria fazê-la correr. Em vez disso, algo dentro dela ganha vida. O vínculo a atinge como um golpe físico, magnético, inexorável, aterrorizante. Cada célula em seu corpo parece alcançá-lo. Um estranho reconhecimento cantando através de seu sangue. Companheiro. A palavra ecoa em sua mente, em seus ossos, em lugares profundos demais para o pensamento. Parece inescapável, impossível, como mágica. Horror inunda seu sistema. Você me ama, não ama Alice? A voz de Silvio sussurra em sua memória. Você faria qualquer coisa por mim. O alfa se levanta, avançando em direção a ela com graça predatória. Seus dedos tremem ligeiramente, alcançando o ar vazio como se estivesse testando sua substância. Mas Alice está presa demais no pânico para entender o porquê. Quem é você? Ele exige. Ele paira sobre ela agora, uma combinação de traços firmes e poder prestes a explodir. Seu rosto... Deus, ela quer deslizar os dedos por cada linha, como se o conhecesse a vida toda, como se estivesse esperando para encontrá-lo. Um gemido escapa de sua garganta. Não, não, não. Isso não é real. Isso é encantamento. Isso é... Ela encontra seus olhos, desesperada para quebrar qualquer feitiço que seja, e congela. Aqueles olhos, cinza tempestade e lindos, encaram além dela, em vez de encará-la. Sua expressão permanece cuidadosamente neutra. Nenhum reconhecimento apesar da proximidade. Como se Alice nem estivesse lá.
como se ele não pudesse vê-la, porque ele não pode. Ela percebe. Este homem está cego. Sua mão alcança o rosto dela. E Alice sente alegria e horror ao perceber que costumava sentir o mesmo tipo de alegria quando Silvio alcançava por ela. E tudo havia sido uma mentira. A transformação a toma sem aviso. Um batimento cardíaco humana. O próximo correndo em 4 patas, fugindo do coquetel avassalador de atração e terror e vergonha. Atrás dela, ela ouve sua inspiração brusca. Mas ela não para. Ela corre até que a atração do vínculo de companheiro pareça menos como afogamento. Até que o fantasma de Silvio desapareça de sua mente. Até que a noite a engula inteira. Só um pouco mais, ela pensa. Só até eu conseguir respirar de novo. Até eu conseguir pensar. O estalo de metal é ensurdecedor no ar noturno. Dor explode através de sua pata dianteira, enquanto os dentes da armadilha mordem fundo. O ganido de Alice ecoa pelas árvores, alto e desesperado. Ela se debate, cada movimento enviando nova agonia através de seu membro, mas a armadilha segura firme. Não, não, não. Eles vão encontrá-la, vão levá-la de volta lá, de volta para ele, e aquela atração avassaladora que ela não confia. Não pode confiar. Passos pesados se aproximam pela vegetação rasteira. Vários conjuntos ficando mais perto. Alice puxa mais forte sua pata presa, inconsciente da dor, do sangue manchando seu pelo. Ela tem que sair, tem que correr, tem que... Um feixe de lanterna corta a escuridão. E o coração de Alice para. Alguém havia estado em seu quarto. Lucas fica congelado perto da janela, seu lobo arranhando sob sua pele, desesperado para rastrear o intruso. Mas seus sentidos enfraquecidos tornam o rastreamento impossível. Só mais um lembrete de quão longe ele caiu. Apenas 2 lobos têm permissão nesta ala da propriedade. Pedro, seu beta, que partiu ontem para uma semana de reuniões diplomáticas, e Ana, sua governanta. Mas mesmo com seus sentidos comprometidos, Lucas teria reconhecido o andar arrastado de Ana, seu hábito de cantarolar baixinho. Não, havia sido outra pessoa. Alguém que havia deslizado por suas defesas como se não existissem. Seus dedos traçam o parapeito da janela. Um hábito formado desde que o ataque dos Andrade mudou tudo. Desde que o veneno de erva de lobo trabalhou seu caminho através de seu sistema, roubando primeiro sua visão, depois seus sentidos aprimorados, deixando-o preso nesta escuridão sem fim. No começo, ele acreditou que fosse temporário. Sua alcateia estava vulnerável, cambaleando da invasão. Então, ele escondeu sua condição enquanto reunia aliados contra os Andrade e seu mestre de marionetes, Silvio. Mas semanas se tornaram meses e, em vez de melhorar, sua condição deteriorou. Agora ele mal consegue detectar cheiro, e sua visão... A risada de Lucas não tem humor. Que visão! A escuridão é absoluta agora. Seu mundo reduzido a ecos e sombras. Pedro insiste que sua única esperança está no acasalamento arranjado de Lucas com Olívia, a filha beta que havia concordado com o arranjo antes do ataque. A aliança fortaleceria sua posição, mas Lucas não a viu desde aquele dia. Ela honraria o acordo uma vez que descobrisse o que ele se tornou? Ou fugiria, levando o apoio de sua alcateia com ela? Seu lobo rosna ao pensamento, feral após meses de confinamento. A besta quer correr, lutar, provar que não é fraca. Mas correr significaria revelar sua vulnerabilidade. Lutar exporia sua fraqueza. Então eles ficam presos, lobo e homem, nesta jaula de escuridão. A cada dia, Lucas sente seu controle escorregando mais. Seus pensamentos ficam mais primitivos, os instintos de seu lobo mais fortes. Logo ele pode se tornar nada mais que o animal dentro dele, encurralado, assustado, perigoso. Talvez isso seja inevitável, ele pensa. Talvez um dia terão que sacrificá-lo como qualquer outro lobo feral. Se for assim, ele usará o tempo que lhe resta para proteger sua alcateia. É tudo que lhe resta. É tudo que ele é.
Os passos de Ana se aproximam de sua porta, seu ritmo familiar acompanhado de hesitação incomum. Lucas poderia aliviar a preocupação dela com uma palavra. Mas ele não o faz. Ele nunca mais faz isso. Ver aqueles que uma vez confiaram nele, que olham para ele em busca de força, só o lembra do que ele se tornou. Para sua surpresa, Ana quebra o silêncio usual deles. Alfa. Seu tom carrega aviso. Algo está errado. O que é? Há um lobo preso numa das armadilhas da fronteira. Lucas franze a testa. Um lobo na armadilha. O intruso de seu quarto, sem dúvida. Quem é? Uma fêmea ômega, Ana responde. Não reconheço seu cheiro ou marcações. Não é uma de nós. A mente de Lucas acelera. Um lobo desconhecido que já provou ser capaz de romper suas defesas. Se ela escapar, contar aos outros o que viu. Ela ainda está presa? Sim, mas... Ana se mexe desconfortável. Ela não deixa ninguém se aproximar. Rosna. Morde. Lucas abre a boca, pronto para dizer a ela para chamar Pedro, quando lembra que este não está aqui. Droga. Devo buscar outra pessoa da alcateia? Ana pergunta. Lucas caminha de um lado para o outro, lobo arrepiado. Qualquer outro questionaria por que seu alfa não lida com isso sozinho. Qualquer outro poderia libertar a intrusa. Poderia notar algo errado. Eu vou lidar com isso. Alfa. Surpresa colore a voz de Ana antes que ela se controle. A caminhada lá fora é excruciante. Cada passo pode trair sua fraqueza. Cada movimento expõe vulnerabilidade. Ana o guia com tosses sutis e pigarros. Mas seu orgulho queima a cada correção. Então o ar fresco da noite lava sobre sua pele, e por um momento, o mundo se expande. Seu lobo acalma, tranquilizado pela brisa, carregando sussurros de pinheiros e liberdade. Ali, Alfa. Ele não consegue ver o lobo preso. Mal consegue sentir o cheiro dela através dos cheiros mais fortes de terra e decomposição. Mas ele ouve seus rosnados doloridos, arrastar desesperado, o canto de um animal encurralado. Lucas avança, deixando sua presença alfa inundar o espaço entre eles como trovão antes de uma tempestade. Os rosnados se intensificam, desafio encontrando desafio. Abaixa! Ele rosna. O lobo rosna de volta, metal tilintando enquanto ela luta. Lucas avança mais perto, cada passo deliberado. Eu disse, abaixa. Um gemido rompe através dos rosnados. Só então ele estende a mão, encontrando pelo que treme sob seu toque. Sua mão encontra o pescoço dela, aplicando pressão firme e constante. Isso. Ele murmura, suavizando seu tom agora que ela reconheceu sua autoridade. Você não vai a lugar nenhum. A última de sua rebeldia derrete, e a armadilha... Ele aperta o aperto, pronto para uma demonstração final de dominância. Mas em vez de lutar, uma língua quente lambe seus dedos. Fica quieta. Ele instrui enquanto ouve Ana abrindo a armadilha. Mas em vez de lutar, ela apenas continua sua lambida gentil, mesmo quando as molas de metal soltam. Seu lobo ronrona na submissão completa, prazer percorrendo-o nesta pequena vitória. Ela consegue andar? Ele pergunta. O ferimento é profundo, Ana responde. Ela vai precisar de ajuda. Sem pensar, Lucas ergue o lobo em seus braços. Ela não pesa nada, acomodando-se contra seu peito com confiança completa, sua respiração quente contra sua clavícula. Seu lobo ronrona de satisfação. Ao se sentir útil pela primeira vez em meses, nesta pequena prova de que ele ainda pode comandar respeito, em vez de apenas se esconder. Vamos levá-la para dentro, ele diz, já virando de volta para a casa, seguindo os passos de Ana e o batimento cardíaco constante do lobo contra seu peito. Ele deveria questionar isso, deveria se preocupar com a estranha em seus braços. Mas por enquanto, ele simplesmente aprecia o calor de outro ser vivo que não parece notar ou se importar com sua quebra. Ser carregada nos braços de um alfa deveria aterrorizá-la. Alice sabe disso. Sabe que violou o território dele.
invadiu seus aposentos privados e provavelmente enfrentará consequências severas uma vez que ele descobrir o que ela realmente é. Seu coração acelerado grita para ela lutar, fugir, fazer qualquer coisa que não seja deitar aqui desamparada nos braços de um alfa potencialmente hostil. No entanto, seu corpo atrai, derretendo em seu toque. Calor irradia de seu peito e algo primitivo dentro dela ronrona em sua proximidade, desesperada por mais contato. Até sua pata ferida parece doer menos, acalmada por seu aperto firme. Para com isso, ela repreende a si mesma. Eles se movem por corredores vazios, Lucas seguindo a liderança de Ana. Apesar de sua cegueira, ele navega curvas e passagens com graça fluida, como se tivesse memorizado cada centímetro de seu domínio. Nenhuma vez ele tropeça ou hesita. Nenhuma vez seu aperto nela vacila. Eles entram no que parece ser uma área de estar da equipe. Móveis gastos e superfícies práticas. Uma mesa pesada de madeira domina o centro do cômodo, e Lucas a abaixa gentilmente sobre sua superfície marcada. Suas mãos permanecem por um momento, verificando sua posição, garantindo que sua pata ferida não está pressionada contra a madeira. Quem é você? Ele exige, voz enganosamente suave. O que está fazendo em meu território? As orelhas de Alice se achatam contra seu crânio. Ela deveria voltar. Deveria explicar sobre querer curá-lo, sobre reconhecer os sintomas do envenenamento por erva de lobo que ele está experimentando, similar aos de Catarina quando ela foi envenenada também. Deveria dizer a ele que ela pode ajudar, que ela viu esses sintomas antes, a cegueira, os sentidos enfraquecidos, tudo isso. Mas toda vez que ela alcança sua forma humana, a voz de Silvio sussurra em sua mente. Sim, Alice, vá em frente. Volte. Ele zomba. Conte a ele sobre o vínculo que você claramente é a única sentindo aqui. Aproveite se apaixonar por um homem que nunca te amará. Pânico sobe por sua garganta. O alfa está observando-a, obviamente expectante, apesar de nem conseguir vê-la. E Alice quer obedecer, quer voltar à forma humana. Mas então o que ele dirá quando ela voltar? Ou pior, o que ela fará? Medo torce seu coração. Espero que você não pretenda fingir que é apenas um lobo comum. O alfa comenta, soando não impressionado. Ela não está tentando enganá-lo. Ela quer voltar. Ela quer, mas não consegue. Ela tenta focar. Tenta pensar mais como humana para puxar de volta o lobo. O lobo não se move. Volte agora, Lucas comanda. Alice geme, se mexendo na mesa até que sua pata grita em protesto. Ela tenta de novo, desesperadamente, alcançar sua forma humana, mas a voz de Silvio fica mais alta. A menos que talvez você ainda me ame, Alice. É isso? Você está envergonhada porque ainda me ama? Um gemido patético escapa de sua garganta. Que embaraço ficar presa assim. Ela nunca teve problemas com seu lobo antes. É patético. Ela é ainda mais patética do que pensou que era. Alfa. A voz de Ana corta a atenção. A coitada está aterrorizada. Posso ver isso, Lucas retruca, depois se corrigindo. Bem, de certa forma. Sua mão encontra a cabeça dela de novo. E apesar de tudo, Alice se inclina em seu toque. Seus dedos passam pelo seu pelo, firmes e certos, e algo dentro dela se solta ao contato. Ela está tremendo. Ele murmura. Talvez ela esteja assustada demais para voltar, senhor. O tom de Ana carrega sugestão cuidadosa. Assustada demais? Os dedos de Lucas ficam parados no pescoço de Alice. Ouvi que isso pode acontecer às vezes. Ana se aproxima, sua presença maternal e gentil. Talvez se dessemos tempo a ela. Está sugerindo que a mantenhamos aqui? Alice se concentra em seu toque, no ronco baixo de sua voz, achando-o absurdamente calmante. Ela está desesperada demais para se sentir envergonhada com isso. Ela só quer parar de ouvir Silvio. O que quer que funcione. Bem, certamente não podemos liberá-la até sabermos por que ela está aqui. Ana raciocina. Podemos, Alfa? Suponho que não. Uma pausa leve, sua mão congelando na cabeça de Alice.
Devemos mandar chamar um curandeiro para a pata dela? A palavra curandeiro manda gelo pelas veias de Alice. Ela é a curandeira. Ela veio aqui para ajudá-lo. Tenho certeza de que vai sarar muito bem sozinha, senhor. Ana responde, dando a Lucas um olhar ponderado. Sim. Lucas limpa a garganta. Você está certa, claro. Alice geme com a perda de contato, balançando a cabeça levemente. Sua mão retorna ao pelo dela imediatamente, e ela relaxa, satisfeita contra sua própria vontade. Então devemos levá-la para o porão, senhor? Ana sugere. O porão? Seu tom se aguça. Onde não há janelas. Bem, onde mais podemos ter certeza de que ela não pode escapar? Outra pausa. Mais longa desta vez. Certo. Você está certa. Ele não soa convencido. Mas ele a ergue de novo, cuidadoso com seu ferimento. Alice se agarra a uma esperança desesperada. Talvez uma vez que a deixem sozinha, ela possa encontrar sua forma humana de novo. Talvez ela possa descobrir como consertar essa bagunça que criou. O batimento cardíaco do lobo toca contra seu peito, rápido, mas firme. Firme demais para uma prisioneira. Calmo demais para uma intrusa. O próprio lobo de Lucas se agita sob sua pele, mais alerta do que esteve em meses, rastreando cada mudança sutil da criatura em seus braços. Ela deveria estar lutando, deveria estar se debatendo, rosnando, tentando escapar. Em vez disso, sua cabeça repousa pesada em seu ombro, respiração quente contra seu pescoço, confiando ou fingindo confiar. Seus lábios se curvam de volta de seus dentes ao pensamento. À esquerda aqui, Alfa, Ana murmura, e ele segue o som de seus passos em direção às escadas do porão. Seu lobo se arrepia ao ser conduzido a esta dependência sob a direção constante do olhar constante dos outros. Mas o peso em seus braços acalma algo mais profundo, mais sombrio. A parte dele que esteve rondando as bordas de sua mente desde que o veneno tomou sua visão. Um toque de cheiro o alcança, fraco, amortecido como tudo mais. Mas ali, doce, com uma borda de medo que faz seu peito apertar. Seu lobo rosna, repentinamente inquieto. Não para a intrusa, mas ao pensamento daquele medo, da incorreção disso. O porão tem uma área de contenção segura. Ana continua. Mas Lucas mal a ouve. Seus pensamentos circulam como presa. Por que ela não voltará? O que poderia aterrorizar um lobo tão completamente? A menos que seja tudo uma atuação? A menos que ela seja uma espiã enviada para... O corpo em seus braços treme levemente, e ele a segura mais firme, instintivamente. Seu lobo surge para a frente, impulsos protetores guerreando com meses de paranoia. Ele não pode confiar nisso. Não pode confiar em nada. E ainda assim, vou mantê-la em meus aposentos. Alfa. O choque de Ana é palpável. Ninguém mais pode vigiá-la adequadamente. As palavras vêm mais rápido que o pensamento, sua mente se apressando para racionalizar a exigência repentina do lobo. O porão é longe demais. Se ela tentar escapar... Mas, senhor, seus aposentos privados... Vou ouvir qualquer movimento. Ele já está virando, refazendo passos familiares para cima. Melhor manter a ameaça perto. A ameaça. Seu lobo rosna para a palavra, para a mentira disso. Esta criatura que cheira a doçura e medo, que treme em seus braços, mas não faz movimento para fugir. Ela é muitas coisas, mas a ameaça não é uma delas. Como desejar, Alfa? Ana diz baixinho. Lucas se afasta antes que ela possa questioná-lo mais. Antes que ele possa se questionar. Seu lobo caminha sob sua pele, agitado e ansioso em medida igual. Por meses, eles estiveram enjaulados, ficando mais selvagens a cada dia que passa. Agora, algo o puxa em direção a esta estranha, este mistério. E ele não entende por quê. Ele só sabe que o pensamento de trancá-la na escuridão é repentinamente inconcebível. O coração de Alice acelera enquanto Lucas a leva para seu quarto. Embora ela tenha que admitir que funciona a seu favor.
No segundo em que ele adormecer, estou fora daqui, ela pensa. Ainda assim, algo sobre segui-lo para seu espaço privado faz seu pelo formigar com incerteza. Ana paira na porta depois que Lucas deposita Alice dentro. Sua presença tornando a situação já estranha mais constrangedora. Precisa de mais alguma coisa? Ela pergunta desajeitadamente. Não, obrigado. Lucas responde, apressando-se para fechar a porta. Então ele simplesmente fica ali, uma mão ainda na maçaneta, como se tivesse repentinamente esquecido o que fazer consigo mesmo. Nem sei por que fiz isso. Ele murmura, mais para si mesmo do que para ela. Com um suspiro profundo, ele cruza o cômodo e afunda no que deve ser sua cadeira favorita, esfregando o rosto com ambas as mãos. Alice o observa por um momento, impressionada com o quão derrotado ele parece. Como agora que ele está de volta aqui sem nada para fazer, ele está pesado de novo. Querendo mostrar gratidão por sua ajuda e talvez um pouco de simpatia porque é culpa da família dela que ele está ferido, ela caminha e se acomoda ao lado de sua cadeira. Você vai correr no segundo em que meus olhos fecharem, não vai? Ele pergunta. A pergunta sai suave, resignada. Culpa se torce em seu peito. Esse tinha sido exatamente seu plano, e de alguma forma ele sabe. Ela se mexe desconfortável em suas patas. Eu nem preciso fechar meus olhos para não vê-la, ele acrescenta, sua voz mal acima de um sussurro. Alice não consegue evitar de bufar. Um som estranho vindo da garganta de um lobo. Ah, então você sabia então? Os ombros de Lucas caem ainda mais, se isso é possível. Ele parece tão frustrado, seu cheiro se aguçando até que Alice não aguenta. Movendo-se mais perto, ela gentilmente esfrega sua cabeça contra a dele. A única forma de consolação que pode oferecer nesta forma. De novo, ela tenta voltar à forma humana. Mas nada acontece, e um gemido patético escapa de sua garganta. E se ela estiver presa assim? Você está tremendo, Lucas observa. Ele se levanta e segue até a lareira no canto, ajoelhando-se para tatear em busca de lenha. Alice observa enquanto suas mãos se movem incertamente sobre a lareira, acidentalmente fazendo toras de madeira caírem. Droga, nem consigo manter as pessoas aquecidas mais. As palavras são mal audíveis, mas elas puxam algo em seu peito. Ah, pelo amor de Deus. Tomando uma decisão, ela se move mais perto e cuidadosamente cutuca sua mão em direção à pilha de lenha. Lucas fica completamente imóvel por um momento e ela teme ter cruzado alguma linha. Ótimo trabalho, Alice. Jeito de deixar as coisas estranhas. Mas então ele relaxa, permitindo que ela o guie. Juntos, eles arranjam os troncos e ela o ajuda a localizar o isqueiro na prateleira. Eles trabalham em silêncio confortável. A tarefa simples, criando uma conexão inesperada entre eles. Depois que o fogo está aceso, Lucas se acomoda no chão ao lado dela. Ele não fala de novo. Mas de alguma forma o silêncio parece certo. Alice se vê ficando sonolenta enquanto assiste as chamas dançarem. A madeira estalando e a respiração constante de Lucas criando um ritmo calmante. Minha pata mal dói mais. Ela percebe distantemente enquanto adormece. Quando ela acorda, o fogo diminuiu para brasas e a luz da manhã está se infiltrando pelas janelas. Por um momento ela está desorientada. Onde estou? Então ela vê Lucas dormindo em sua cadeira e lembra de tudo. Quando ela muda de posição, percebe com um sobressalto que ela é humana de novo e completamente nua. Ah, graças a Deus! Um pequeno som de alívio escapa dela antes que possa detê-lo, e Lucas se mexe em sua cadeira. Ah, não! Terror a congela no lugar. Ela o observa como um cervo sob faróis. Seu coração trovejando tão alto que tem certeza de que vai acordá-lo. Não se mova. Não respire. Nem pense alto demais, ela diz a si mesma freneticamente. Depois do que parece uma eternidade, ela reúne coragem para se mover. Mas ao menor movimento, ele geme. Quando seus olhos tremulam abertos, Alice está de volta na forma de lobo,
seu pulso ainda acelerado sob seu pelo. Ela só percebe que voltou quando um rosnado sai de sua garganta. Você ainda está aqui, Lucas observa. Ela está, e por alguma razão, Alice sabe que não será capaz de voltar tão cedo. O som de água corrente do chuveiro de Lucas preenche o cômodo enquanto Alice tenta de novo se transformar. Vamos lá. Vamos lá. Seus músculos se esforçam com o esforço, mas toda vez que ela chega perto, a voz de Silvio ecoa em sua mente. Você realmente vai deixar a mágica te prender de novo? As palavras mandam gelo por suas veias, e ela perde o controle da transformação. Eu nunca te amei, a voz diz. E nem ele vai. É a voz de Silvio sussurrando essas coisas. E ainda assim, Alice concorda. Essa atração por Lucas, essa confiança instintiva, é outra armadilha, assim como o amor de Silvio havia sido. O vínculo de companheiro parece correntes ao redor de seu coração, e ela não consegue respirar através do pânico de ser pega de novo. Quando Lucas emerge do banheiro, seu cabelo ainda úmido, ele inclina a cabeça. Está com fome? Ele pergunta. Alice percebe que está e late agudamente em resposta. Um bufo escapa dele. Tudo bem, Ana deve estar aqui em breve. Ele passa todo o tempo dele apenas esperando outros trazerem coisas a ele? Alice se pergunta com crescente preocupação. Ela o observa ficando ali tão imóvel e lembra de Ana o guiando cuidadosamente ontem, compreensão surgindo devagar, tristemente. Ele é cego, os sentidos de lobo dele amortecidos. Claro que ele precisa de ajuda navegando sua própria casa. Seu coração dói ao imaginar o quão difícil isso deve ser para ele. Quão frustrante depender dos outros para coisas tão básicas. Um gemido gentil escapa dela antes que possa detê-lo. Eu sei, Lucas diz, interpretando mal o som dela. Estou com fome também. Desculpa. Tomando uma decisão, Alice se move para o lado dele e gentilmente cutuca sua mão em suas costas. Vamos lá. Ela pensa, o empurrando em direção à porta. Ela pode sentir o cheiro de como seu lobo se esforça contra sua jaula. Ficar preso aqui não está ajudando nenhum deles. Mesmo que ela não possa curá-lo nesta forma, ela pode pelo menos fazê-lo se mover. Você quer que a gente saia? Lucas pergunta, voz tensa. Ela o guia cuidadosamente para a porta em resposta, cutucando-o para a frente quando eles a alcançam. Ele está hesitante, frustrado. Ela senta e espera, paciente. Tudo bem. Lucas rosna relutantemente. Eles deixam o cômodo, Alice secretamente satisfeita por se moverem pelos longos corredores. Ela fica perto do lado dele, deixando-o usar ela como âncora a cada passo. Você é minha cadela de guarda agora, pequena? Lucas pergunta, diversão colorindo sua voz. Alice late 2 vezes ofendida. Não sou uma cadela, ela pensa. Acho que isso significa não. O sorriso em sua voz é inconfundível. Quando eles alcançam a cozinha, os olhos de Ana se arregalam ao vê-los se movendo livremente juntos. Ela cheira menos assustada. Ela observa, embora ainda não humana. A testa de Lucas se franze. Está presa? Ele pergunta a Ana Alice diretamente. Ela late uma vez para sim. Você sabe por quê? 2 lates. Isso é um não. O dia passa com Alice continuamente cutucando Lucas para se mover pela casa. Ela não pode curá-lo em sua forma de lobo, mas ela sabe que seu lobo precisa disso. Precisa ser libertado de sua jaula. Lucas só se deixava levar porque, no fundo, também desejava isso. Embora toda vez que ela tenta guiá-lo em direção à porta da frente, ele resiste. Não posso arriscar as pessoas me verem assim. Ele finalmente sussurra quando estão de volta em seu quarto. E não posso arriscar você escapar e contar a eles. Aquela noite, Alice acorda em forma humana de novo, e ela pensa: agora é a minha chance. Eu poderia ir embora agora mesmo. O pensamento martelando em sua cabeça enquanto ela dá um passo em direção à porta. As pessoas vão começar a se preocupar. Catarina pode fazer um motim se não ouvir de mim. Hora de ir.
Ela não pode ficar aqui mais e sua pata está curada. Sua mão alcança a maçaneta tremendo. Só gire e corra. Mas então ela olha para Lucas, realmente olha para ele, e vê o sofrimento gravado em seu rosto mesmo no sono. Sua mente está feral, seu lobo enjaulado e enfurecido. Ele precisa de ajuda. E foi para ajudá-lo que ela veio aqui em primeiro lugar. Isso não tem nada a ver com o vínculo deles ou qualquer atração que ela sente por ele, que ele não parece sentir de volta. Isso é sobre penitência, sobre consertar as coisas com ele e sua alcateia. Ajoelhando ao lado de sua cadeira, ela estende a mão com dedos trêmulos e os pressiona gentilmente em suas têmporas. Ela deixa seu poder fluir através de seu toque, um calor dourado suave, que busca as bordas irregular, onde sua humanidade e natureza de lobo guerreiam um com o outro, tentando suavizá-las. Ela veio aqui para curá-lo, e ela vai. Os dias se misturam uns nos outros, marcados por um ritmo estranho que se torna cada vez mais familiar. Durante as horas diurnas, Alice permanece em forma de lobo, incapaz de se transformar, não importa o quanto tente quando Lucas está presente. Apenas nas horas mais profundas da noite, quando ele dorme, sua forma humana retorna a ela. Um mistério que a deixa perplexa, mas grata por esses momentos quando ela pode curá-lo. Sarah? Lucas pergunta uma manhã, determinado a adivinhar seu nome real. Alice bufa suavemente neste primeiro palpite. Margarida. Uma exalação gentil de rejeição. Patrícia. Isso lhe rende um rosnado indignado que o faz rir, seu rosto se iluminando com alegria genuína. Tudo bem, tudo bem. Que tal, Brunilda? Suas sugestões estão ficando mais extravagantes a cada dia, mas ela pode ouvir o calor em sua voz. A maneira como ele está transformando o silêncio forçado deles em algo brincalhão. Ela bate contra sua perna em protesto, e a risada dele fica mais calorosa. Esses momentos de brincadeira estão se tornando mais frequentes, gemas preciosas em seus dias silenciosos juntos. Ela o guia pela casa com crescente confiança, e ele segue sua liderança com crescente confiança. Durante seus dias, Lucas compartilha histórias sobre a alcateia, escolhendo principalmente memórias felizes no começo. Festivais de verão onde toda a comunidade se reunia sob a lua cheia, a vez que sua irmã tentou ensiná-lo a dançar, e ambos acabaram no lago. Alice escuta, memorizando cada detalhe, cada sorriso que cruza seu rosto enquanto ele lembra tempos melhores. Mas uma noite, enquanto sentam perto do fogo crepitante, sua voz fica pesada. Eu deveria ter visto mais cedo, ele diz baixinho. O tipo de pessoa que Silvio estava se tornando, mesmo quando crianças. Ele encantava as pessoas só para vê-las desmoronar depois. Achava divertido. Suas mãos se cerram. Ele escolhia suas fraquezas, usava a confiança delas contra elas, e eu era cego a isso, mesmo naquela época. As memórias atingem Alice como golpes físicos. O sorriso encantador de Silvio, a maneira como ele parecia tão compreensivo no começo, como usou tudo que ela confiou a ele contra ela depois. Sua angústia deve se mostrar de alguma forma, porque a mão de Lucas encontra seu pelo, acariciando gentilmente. Depois daquela noite, ela começa a descansar a cabeça no colo dele, durante suas conversas noturnas, encontrando conforto no simples contato. O tempo passa em ondas gentis. Ela encoraja Lucas a explorar mais da casa, observando sua confiança crescer incrementalmente. Seu cheiro começa a mudar também, se tornando mais forte, mais lupino, dizendo a ela que a cura está funcionando. Finalmente, ele concorda em se aventurar lá fora, mas apenas se ela tiver certeza de que ninguém os verá. Em sua forma de lobo, eles exploram a propriedade juntos. Seus movimentos se tornam mais seguros à medida que seus sentidos lentamente retornam, e ele começa a segui-la mais por instinto do que por toque. Esses momentos parecem liberdade, parecem esperança. Aquela noite, enquanto descansam perto do fogo, Lucas enterra o nariz em seu pelo, inalando profundamente. Seu cheiro a envolve, quente e rico e certo,
de uma maneira que a faz querer derreter no toque. Ela não consegue lembrar da última vez que se sentiu tão em paz, tão segura. Então, ele começa a falar, voz baixa e dolorida, sobre a traição dos Andrade, o envenenamento, o ódio que ainda queima nele por sua família. Eles até mandaram a filha deles aqui para me curar, ele diz, risada amarga presa em sua garganta, como se isso pudesse compensar o que fizeram. Mais tarde, naquela noite, em forma humana, as mãos de Alice tremem enquanto ela canaliza seu poder de cura nele. Ele veria isso como outra traição? Seu engano, sua presença silenciosa em sua casa, seus toques gentis, tudo enquanto mantém sua verdadeira identidade escondida. Ele me odiaria, ela pensa, coração doendo. Ele nunca perdoaria isso. Ela deveria ir. Ela sabe que deveria. Mas enquanto olha para seu rosto adormecido, passa uma mão gentil ao longo de sua bochecha. Ela percebe com clareza surpreendente que não pode. Não mais. A verdade disso se acomoda em seu peito como um peso físico. Em algum lugar entre as conversas silenciosas e silêncios compartilhados, entre toques guiadores e cura gentil, ela perdeu seu coração para ele. Lucas abre os olhos para formas e cores vagas, e sua respiração prende em sua garganta. Isso não pode ser real. Ele havia estado hesitante em ter esperança, mesmo quando seus outros sentidos gradualmente estavam retornando. Seu cheiro havia ficado mais forte a cada dia, especialmente em forma de lobo. E isso sozinho parecia mais bênção do que ele merecia. Mas isso é diferente. Na escuridão, ele pode distinguir a ponta de seu dedo. Pode ver o fogo morrendo lançando um brilho laranja suave pelo cômodo. Não é a escuridão absoluta a que se acostumou. É a sombra natural da noite. Um suspiro abafado escapa dele, sua mente girando com possibilidade. Mas então algo mais captura sua atenção inteiramente. Uma presença ao seu lado, quente e pacífica. O cheiro dela. Ah, o cheiro dela. Ele o conhece tão intimamente quanto o seu próprio cheiro agora. Doce e fresco como o primeiro sopro de primavera. Como a própria vida. É tão forte. Tão perto que um zumbido contente sobe em sua garganta. Lucas vira para a direita e seu coração quase para. Há alguém dormindo ao lado dele, mas não é um lobo. Através do borrão de sua visão retornando, ele vê cabelo de seda espalhado pelo travesseiro, como ouro líquido na luz do fogo que se apaga. Seus olhos traçam a curva delicada de um ombro nu. Pele cremosa brilhando suavemente na escuridão. Ela é a coisa mais bonita que ele já viu, mesmo através da névoa de sua visão imperfeita. E algo profundo em seu peito dói. Esta é sua companheira misteriosa? Claro que é. Ele conheceria aquele cheiro em qualquer lugar. Ela parece tão jovem, tão delicada em sua forma humana. Sua respiração pacífica combinando com as notas tranquilas em seu cheiro. Ela está perto o suficiente para que sua boca salive, seu lobo se agitando com uma intensidade que o surpreende. Seus dedos coçam para tocar, para traçar a curva de sua bochecha, para se emaranhar naquele cabelo dourado. Ele quase o faz, mas se detém. Embora ela esteja meio espalhada em sua cama, embora ele tenha se acostumado a tocar sua forma de lobo, isso é diferente. Ela não deu permissão para isso. Não escolheu se mostrar a ele dessa maneira. Mas essa percepção não diminui o desejo. Seu lobo uiva dentro dele, desesperado para tocar, para segurar, para proteger, para manter. A intensidade de sua reação o deixa perplexo. Cuidadoso para não perturbá-la, ele se solta da cama. Apesar de sua visão ainda turva, ele navega o cômodo com facilidade surpreendente. Sua audição e cheiro restaurados mais que compensando o que seus olhos ainda não podem ver completamente. Passos rápidos no corredor o alertam para essa aproximação de Ana. Não querendo que ela acorde a convidada adormecida, ele se apressa para encontrá-la na porta. Ana se assusta ao encontrá-lo de pé, mas ele rapidamente a silencia com um dedo nos lábios.
Ela se inclina perto, sussurrando que há alguém no portão para ele. Pode esperar até de manhã, ele murmura, mas o aperto de Ana em seu braço aperta. Receio que não possa. Ela sussurra de volta, medo se infiltrando em cada palavra. Você precisa vir agora. A tensão em seu tom o deixa nervoso. Com um último olhar em direção à sua cama, em direção a ela, ele segue Ana para baixo pelas escadas e pela propriedade até os portões. Através das sombras nebulosas, uma figura encapuzada emerge. Mesmo com sua visão limitada, ele pode dizer que ela é pequena, miúda. Seus sentidos retornando contam mais. Ela é uma mulher. Seu cheiro espesso com fúria e medo. E algo mais. Lucas inspira bruscamente quando a realização o atinge. Esta mulher está grávida. E pela maneira como ela está rosnando para ele, ela está muito, muito chateada com ele de fato. Alfa Lucas, ela rosna quando ele está ao lado dela, sua voz tremendo, mas firme como aço. O que diabos você fez com minha irmã? Alice acorda lentamente, subindo através de camadas de calor e contentamento. Ela está envolta no cheiro de Lucas, envolvida em lençóis que cheiram a eles juntos. Seu lobo ronrona com satisfação. Isso está certo. Aqui é o meu lugar. Ela não se sentiu tão segura, tão em paz desde que ela nem consegue lembrar quando. Um zumbido suave de contentamento puro escapa dela antes que possa detê-lo. O som de sua própria voz, sua voz humana, estala seus olhos abertos. Ela é humana na cama de Lucas, sozinha. A realidade a atinge em ondas. Primeiro vem o choque de sua pele nua contra seus lençóis. Então o horror crescente enquanto sua mente alcança o que isso significa. Seu lobo geme em confusão e angústia. Onde está Lucas? Ele nunca a deixou sozinha antes. Nem uma vez em todas essas semanas. Algo deve estar errado. Por que ele iria? A menos que... Seu lado humano recua enquanto as implicações se acumulam. Ele a viu? É por isso que ele foi? Seu disfarce cuidadoso desmoronou num momento descuidado de contentamento? Sua mente gira com possibilidades, cada uma pior que a última. Ela está exposta, vulnerável, seu engano posto a nu. Respire, ela diz a si mesma, dedos torcendo nos lençóis, enquanto tenta pensar racionalmente através do pânico crescente. Mesmo se ele percebeu que ela havia se transformado de volta, ele não pode realmente vê-la, certo? E ele nunca conheceu Alice Andrade. Não conhece o rosto dela. O que quer que ele possa ter descoberto, ela poderia explicar isso de alguma forma. Ela poderia contar a verdade a ele. O pensamento morre tão rápido quanto se forma, deixando um gosto amargo em sua boca. Lucas odeia os Andrade. Odeia Alice apenas por seu nome. Se ele descobre que ela esteve aqui todo esse tempo, enganando-o, curando-o sem seu conhecimento ou consentimento, a confiança que construíram se despedaçaria. Ele a expulsaria. E pior, ele nunca mais ia querer vê-la de novo. Seu lobo se rebela contra o próprio pensamento enquanto seu lado humano se afoga em vergonha. Um soluço se prende em sua garganta, cru e doloroso. Ele pode até ficar bravo o suficiente para quebrar o tratado de paz com seu pai, mas de alguma forma esse pensamento mal se registra comparado à ideia de Lucas, olhando para ela com traição em seus olhos. Ela percebe com um sobressalto que voltou à forma de lobo em seu pânico. Ah, meu Deus, agora eu nem vou conseguir me explicar. Onde ele está? O que ele viu? O que ele sabe? Ela deixa o cômodo num atordoamento, procurando por ele. Seu lobo geme, desesperado para encontrar seu companheiro, para consertar isso, para fazer as coisas certas de novo. Ela pega a voz de Lucas lá de baixo e se move em direção a ela. Mas Ana repentinamente aparece, bloqueando seu caminho. Agora não, lobinha. Os olhos de Ana estão brilhantes com empolgação. O Alfa vai vê-la mais tarde. Ela sorri enquanto continua.
cada palavra como uma adaga no coração de Alice. A noiva dele está aqui. Alice congela. O que dele? Isso não pode estar certo. Lucas é o companheiro dela. Ela deve ter ouvido errado. Ela chegou esta manhã com Pedro. O entusiasmo de Ana é devastador. Ele a trouxe de volta para acertar o acordo de acasalamento. Senhorita Olivia e o Alfa estão noivos há 2 anos. Já está na hora deles finalmente se tornarem companheiros. A mente de Alice se fratura entre choque e negação. Este é meu castigo por não contar a verdade a ele, por enganá-lo. Ela vai perdê-lo. Seu coração se estilhaça a cada batida. Sem pensamento consciente, ela passa correndo por Ana e irrompe na sala de estar. Ela tem que parar isso. Tem que vê-lo. Isso não pode estar acontecendo. Ela não pode perdê-lo. Não agora. Ela o encontra sentado com Pedro e uma jovem linda com cabelo ruivo fluindo e olhos azuis claros. A visão faz algo primitivo subir no peito de Alice e um rosnado rasga de sua garganta. Todos se viram para encará-la, a conversa parando no meio da frase. Quem é esta? A mulher pergunta assustada. Como ela ousa? A fúria de Alice se incendeia. Ela é a companheira de Lucas. Ela pertence a este lugar. Esta mulher não. Raiva e instintos protetores a consomem enquanto ela se lança para a frente com um rosnado, apenas para ser pega no meio do salto por braços fortes que a puxam de volta contra um peito largo e firme. É aquela... Pedro começa, olhos arregalados com reconhecimento. Sim, Lucas responde, sua voz baixa e satisfeita. Ele puxa Alice mais perto, seu cheiro e calor envolvendo-a, instantaneamente acalmando a tempestade dentro dela. Isso mesmo, querida, ele murmura enquanto ela fica imóvel contra ele. Seja boa para mim. Antes que Pedro ou a convidada deles possam falar, ele comanda. Deixem-nos. Mas Alfa, Pedro começa. Eu disse deixem-nos. A voz de Lucas não aceita argumento. Este deve ser um momento privado. Depois que eles saem, Lucas gentilmente deposita Alice no chão, ajoelhando-se ao lado dela. Ela geme suavemente, dividida entre impulsos conflitantes, querendo alcançá-lo, exigir como ele poderia mesmo pensar em casar com outra quando ele é dela, mas também desesperada para se explicar. Mesmo quando o medo a segura de volta. Lucas estende a mão lentamente, sua mão firme. Pronto. Ele acalma. Eles foram agora, querida. Sou só eu. Só eu. Alice relaxa ligeiramente naquela verdade. Ele está olhando para ela com seu carinho usual. Mas há algo mais agora. Uma espécie de admiração maravilhada que faz sua respiração prender. Ele parece satisfeito em vê-la. Incapaz de resistir, ela lentamente deixa sua cabeça se acomodar contra a palma dele. Desculpa por deixá-la sozinha, Lucas murmura, seus dedos trabalhando através de seu pelo daquela maneira que faz seus músculos virarem líquido. É injusto, realmente. Ela deveria estar mais chateada. Mas é impossível quando ele a acaricia assim. Seu toque tão terno que chega a doer. Mas eu nunca vou deixá-la sozinha de novo, Alice. Ele diz suavemente. Eu prometo. Ela ronrona feliz antes que suas palavras se registrem. Então ela congela de horror. Você é Alice Andrade, não é? Ele pergunta com conhecimento. Ela entra em pânico, tentando se encolher longe dele. Mas sua mão permanece gentil em seu pelo. Estava com medo de como eu reagiria? Sua voz permanece calma, firme. Ele não parece bravo, ela diz a si mesma. Ele não parece, mas ela ainda não consegue se fazer olhar para ele. Por favor, olhe para mim, ele pede, sua voz tão dolorosamente suave que rouba sua respiração. Quando ela finalmente ergue os olhos para o rosto dele, seu coração para. Ele está olhando para ela como se ela fosse um milagre, como se ela fosse preciosa além das palavras, como se ele não pudesse acreditar que ela é real. E então a atinge. Ele pode me ver. Você me curou. Ele murmura, voz espessa com emoção.
Eu me perguntei o que estava mantendo você aqui. Por que você não tentou escapar dos confins desta casa escura e vazia a que estou preso? Você poderia ter fugido muitas vezes, ainda assim ficou. Eu pensei que talvez você estivesse se escondendo, com medo. Mas você estava me curando. Você ficou por mim, não ficou? A reverência em sua voz faz seu coração trovejar. Ele está falando como se ela tivesse feito algo extraordinário, como se ela tivesse concedido a ele algum presente precioso. Claro que fiquei. Era a coisa certa a fazer. A única coisa a fazer. Sua alcateia havia traído a dele, o havia machucado. Mas enquanto Lucas a puxa para perto, pressionando seus lábios na coroa de sua cabeça, banhando-a de agradecimentos e elogios, ela percebe que curá-lo não foi realmente o único motivo por que ela ficou. Foi mais egoísta que isso. Ela ficou porque não podia suportar deixá-lo, porque queria estar ao lado dele. Ele se afasta para olhar para ela, emoldurando o rosto dela entre suas palmas grandes, e sorri. Oi. Ele respira, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Alice percebe que é humana de novo. Medo trêmula em seu peito, mas as mãos de Lucas são tão gentis em sua pele, suas carícias fazendo-a tremer. Eu queria contar, ela sussurra, observando como ele bebe o som de sua voz como se fosse música. Eu não queria ficar em forma de lobo, mas... Você estava com medo. Sua expressão se nubla com preocupação. Ela acena lentamente. Sim, ela supõe que tinha estado com medo. Ainda está, de certa forma. Mas ser capaz de falar com ele, de tê-lo olhando para ela e verdadeiramente vendo-a por quem ela é, vale a pena enfrentar esse medo. Eu não estava realmente com medo de você. As palavras se emaranham em sua garganta. Bem, eu estava, mas... Memórias de Silvio piscam através de sua mente, manchadas e amargas. Ela não queria ser enganada de novo. Não queria confiar erroneamente. Sua irmã me contou o que aconteceu, Lucas diz gentilmente. Os olhos dela se encaixam nos dele. Eles são lindos, tão expressivos agora que ele pode ver. Ele parece ter ganhado vida com sua visão restaurada. Mas ela não pode se perder nesses olhos. Não quando ele acabou de dizer... Minha irmã? Ela pergunta. Catarina estava aqui. Sim, é por isso que saí mais cedo. Ela estava procurando por você. Seu sorriso é suave. Prometi a ela que você a veria em breve. Ela deve estar de volta a qualquer momento. Alice acena. Ela está aliviada ao pensamento de ver Catarina, de explicar tudo sem arriscar a raiva de Lucas. Ela deveria estar eufórica com essa reviravolta de eventos. Mas... Lucas. Ela encontra seus olhos lentamente, colocando sua pequena mão sobre a dele. Por favor, não acasale com aquela garota. Lágrimas se acumulam enquanto ela fala. Seu alívio e alegria repentinamente esmagados pelo pensamento de que mesmo se ele não estiver bravo, ele pode não querê-la. Pode escolher outra quando ele pertence a ela. Querida, ele começa, parecendo perturbado, mas Alice não consegue ficar quieta por mais tempo. Você é meu companheiro, Lucas. Ela pressiona a mão dele contra seu peito nu, contra seu coração trovejante. Você me pertence. Seus olhos se arregalam, lábios se separando em surpresa antes de se espalharem num sorriso tão terno que faz seu peito doer. Eu sei, ele murmura, e o ronco baixo e possessivo em sua voz envia arrepios pela sua espinha. Você sabe? Ela respira, observando-o acenar solenemente. Eu sei. Seu sorriso se aprofunda. Já expliquei. Você não precisa se preocupar com Olivia. Você não precisa se preocupar com nada mais, meu amor. Eu sou seu e você é minha. Sempre. Ele embala o rosto dela entre suas palmas como se ela fosse feita de cristal precioso. E quando seus lábios encontram os dela, parece como voltar para casa. Curar, como se revela, vem em ondas. Alguns dias e tudo parece perfeito. A mão de Lucas na dela enquanto caminham pelos jardins, seu cheiro envolvendo-a como um cobertor de segurança e amor.
Seus olhos seguem seus movimentos com admiração, como se ele não pudesse acreditar que ela é real. Outros dias, as sombras rastejam. A primeira vez que os beijos de Lucas se tornam aquecidos, suas mãos vagando por suas costas, pressionando-a mais perto, a forma de lobo de Alice toma controle em meros segundos. Medo arranha sua mente enquanto a voz de Silvio sussurra: "Isso não é real. Ele não te ama. Ele está te enganando." Mas Lucas nunca pressiona. Ele simplesmente se transforma com ela. Sua forma de lobo poderosa e protetora ao lado da dela menor. Sob o dossel de árvores antigas, eles correm juntos, livres do peso de feridas passadas. A alcateia precisa da atenção de seu alfa, mas Lucas se certifica de que Alice nunca se sinta deixada de lado. Ele a inclui em reuniões, sua mão encontrando a dela sob a mesa. Quando discussões ficam aquecidas, ele pega o olho dela pelo cômodo, um sorriso privado só para ela. À noite, eles começam com toques simples, dedos entrelaçados enquanto o sono se torna cada vez mais evasivo, consciência construindo entre eles. Seu cheiro a envolve, rico e intoxicante, fazendo seu lobo ronronar com desejo. Beijos suaves os deixam sem fôlego, ficando mais profundos, mais urgentes, mãos vagando com crescente ousadia, até uma noite ela está ofegante contra seus lábios. "Por favor, Lucas, mais. Preciso de mais." "Você tem certeza?" Ele pergunta, seu corpo poderoso pressionado contra o dela, pele contra pele febril. Ela pode senti-lo tremendo com contenção, seu controle pendurado por um fio, enquanto suas mãos fantasmam sobre suas curvas, fazendo-a arquear em seu toque. Quando eles são finalmente um, o prazer traz lágrimas aos seus olhos, uma completude que ela nunca soube que estava faltando. Aquela primeira vez se torna muitas, sua paixão aparentemente sem fim. Eles quase perdem Catarina entrando em trabalho de parto, perdidos em seu mundo de toques aquecidos e gemidos sem fôlego. Mas nada poderia manter Alice longe do lado de sua irmã, quando nova vida entra no mundo deles. Ela segura a mão de Catarina através da dor, observa o rosto de Rodrigo se transformar com alegria enquanto ele embala a filha. Olhando para o pequeno embrulho, Alice vira para encontrar os olhos de Lucas nela, quentes com promessa. "Eu quero um", ela sussurra naquela noite, e o sorriso dele poderia iluminar os cantos mais escuros de seu passado. Ele a marca na noite em que ela conta a ele que está grávida, a criança deles crescendo segura dentro dela, enquanto seus dentes encontram o pescoço dela. Ela o marca em retorno, embora, na verdade, ele tenha sido dela desde aquela primeira noite que ela o encontrou na escuridão. "Eu te amo", ela diz a ele, observando o pôr do sol pintar o mundo deles em ouro. A criança deles chuta sob seu coração e a mão de Lucas cobre a dela. "Eu sei", ele diz, seu sorriso segurando toda a certeza que ela uma vez pensou perdida para sempre. Eles curam um ao outro dia após dia. Ele que sofreu nas mãos de Silvio. Ela que quase se perdeu nas mentiras de Silvio. Juntos, eles constroem algo novo das cinzas, algo mais forte, algo verdadeiro. E no fim, é isso que cura é. Não a ausência de cicatrizes, mas a presença de esperança. Não o esquecimento da dor, mas a coragem de amar. Fim, obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário, isso realmente ajuda.